Boa noite a todos. Mais um dia que nós estamos aqui de live, né? Última live da Odonto. Hoje o nosso tema é Sou dentista e agora como fazer meu marketing. Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, da noite, eu vou colocar um link aqui nos comentários para quem quiser ter um certificado de participação, tá? Da nossa aula. Aí, quem quiser, só clicar no link que daí vai ficar disponibilizado aqui. Depois vocês podem passar na faculdade para pegar o certificado, tá bom? Fiquem à vontade de interagir, deixar as dúvidas, pontos de vista, podem perguntar, deixe os comentários aí, que eu faço o comentário para a nossa convidada, faço a pergunta para ela, ela vai responder no momento que vocês quiserem, tá bom? E aí eu vou apresentar para vocês, então, a Flávia Valentim, que vai conversar com a gente hoje. A Flávia é publicitária, pós-graduada em marketing e mestre em desenvolvimento regional. Flávia, muito obrigada por estar participando aqui com a gente hoje. Fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, com a turma. Muito obrigada pelo convite. Amém. Flávia, vamos lá. Quer se apresentar e podemos começar. Sim, muito obrigada pela breve apresentação. Como você mesma disse, eu tenho a formação em comunicação, marketing, mestrado em desenvolvimento regional. Também fui professora por 2 anos agora, na Anhanguera de Jacareí, e tenho uma agência de propaganda e marketing digital há 13 anos já no mercado, no qual nós trabalhamos para diversos clientes, inclusive vários dentistas. É um prazer estar aqui falando com vocês. E vamos começar, né? Bora começar aí esse assunto. E aí eu fico aberta para quem quiser perguntar, colocar a sua opinião, como você mesma disse, né? Podem me interromper a hora que se sentirem à vontade para isso. Bom, o tema de hoje, então, eu sou dentista e agora como fazer o meu marketing, né? Primeiro, assim, eu gostaria de deixar algumas questões para vocês pensarem, alguns pontos de vista de vocês para analisarem ao longo da nossa conversa, que você está preparado para ser um empresário de si mesmo? E por que eu digo isso? Porque quando você se torna um profissional liberal como um dentista, você tem 2 caminhos a percorrer, né? Um deles é ter uma clínica, a clínica própria, onde você será o empresário proprietário dessa clínica, que supostamente também será o dentista, e futuramente terá outros dentistas trabalhando também na sua clínica, ou você vai seguir uma carreira solo. E quando você segue uma carreira solo, isso significa que você é empresário de si mesmo. Bom, então, diante desse início de reflexão, né, eu gostaria novamente de que vocês fossem pensando o que é ser um empresário. Então, como eu disse, existe um modo individual de ser um empresário, o empresário da carreira de vocês, e o modo coletivo, que é o qual vocês terão a clínica e terão outros dentistas, onde será necessário que vocês façam a gestão disso tudo. Bom, quando a gente fala em ser um empresário, tem algumas características que são necessárias para ser um bom empresário. Dentro dessas características, existe lá a liderança, a habilidade para solucionar problemas, a habilidade em administração de empresas, a habilidade em marketing, ou seja, a habilidade de aprender coisas novas sempre. Eu, no meu caso, como exemplo, sou uma profissional formada em publicidade e propaganda. Então, ao ser uma empresária, a gente tem que correr atrás do conhecimento. A gente tem que aprender um pouco sobre contabilidade, um pouco sobre administração. Para quê? Por que aprender um pouco? Porque você vai ter profissionais te auxiliando. E até para saber cobrar esses profissionais, para saber
exigir desses profissionais, você precisa ter conhecimento do assunto, não é verdade? Então, eu trouxe para vocês aqui uma dica de um livro, O Mito do Empreendedor. Neste livro, Michael, ele traz 3 tipos de empreendedores, que seria super legal que vocês conhecessem um pouquinho. O empreendedor, o empresário que tem o estilo empreendedor, o empresário que tem o estilo administrador e o empresário que tem o estilo técnico. Bom, o empreendedor, como o próprio nome diz, ele tem uma personalidade empreendedora. Então, é do tipo da pessoa que, agora na pandemia, por exemplo, em situações adversas, essa pessoa consegue se sair bem de uma situação adversa, porque ela usa essa situação adversa para um gancho para criar um novo produto ou para se reinventar, para inovar. O administrador já é aquele profissional que tem uma personalidade pragmática. É aquela pessoa que pensa em planilha, em planejamento, que a organização toda da empresa está na pessoa dela. Enfim, pessoas organizadas têm muito essa característica. E o técnico? Por fim, o técnico é aquele tipo de profissional que é tão exigente, tecnicamente falando, que ele fala assim, poxa, eu mesmo deveria ter feito. Eu não deveria delegar essa atividade para ninguém. Então, eu acho que é um fato curioso a gente saber a respeito disso, né? Alguma pergunta? Não, desculpa. Fui eu aqui que liguei o Facebook para ver e deu uma interferência. Legal, tudo bem. Então, continuando, quando a gente fala de marketing, nós não estamos falando apenas do marketing digital, né? É importante trazer essa questão à tona, porque hoje em dia o marketing digital está em alta. Então, quando se fala em marketing, pensa-se somente em marketing digital. Não é uma regra, tá, gente? Mas, assim, na maioria dos casos, as pessoas só pensam em marketing digital. E no caso de um empresário abrir uma clínica ou seguir a carreira dele, o marketing em si, eu trouxe para vocês uma visão um pouco mais generalizada, porque o marketing, ele traz várias premissas para um bom empresário. Então, a gente precisa entender que quando você administra uma empresa ou você administra pessoas, você precisa ter uma boa comunicação, né? Você precisa saber atrair essa equipe para você. Você precisa entender que o seu paciente, como se comunicar com o seu paciente. Então, isso é um ponto muito importante. Na maioria das vezes, quem está se comunicando, principalmente quando você cria uma propaganda, você cria geralmente para você mesmo. Quando você comunica, quer passar alguma informação adiante, geralmente você faz essa criação para você. Você fala como se fosse você que estivesse lá do outro lado lendo aquela mensagem. E não é assim que funciona. Quando nós falamos de comunicação, e em todas as peças publicitárias existem essas técnicas de como se comunicar, você tem que pensar no seu paciente. Dentro do marketing digital, você tem que pensar na persona que representa o seu paciente, ok? Mas sempre você tem que pensar nele e não em você. Então, é muito interessante isso, porque a gente atende clientes diversos e muitos, às vezes, me falam assim, eu gosto da minha identidade visual na cor verde, por exemplo. Mas não é aquilo que você gosta, eu digo para o meu cliente. É aquilo que o seu público gosta. Então, qual é a cor adequada para a criação da identidade visual da sua empresa, que seja uma cor que realmente represente os valores que você quer transmitir, as suas crenças, aquilo que a sua empresa quer vender. Então, esse é o diferencial. Bom, seguindo um pouquinho, dentro do âmbito da comunicação, eu trouxe algumas imagens aqui que representam para a gente o poder da comunicação. A comunicação, ela envolve equipe, como eu disse no slide anterior. A comunicação que você tem com
as pessoas da sua equipe, com os seus colaboradores, que você terá no futuro, quando você estiver concebido. Não é positivo você ter um relacionar bem, a parte de identidade visual. Vocês podem ver que eu trouxe um exemplo de uma clínica, onde existe uma marca nessa recepção da clínica. Um outro exemplo, onde existe um espaço Kids. Por que um espaço Kids? Geralmente, você pode atender nichos de pacientes. Então, você pode ter um nicho onde você tenha muitas pacientes mães que tragam os filhos para uma consulta, que tragam os filhos em conjunto para que ela possa passar em consulta. Então, é interessante você ter um espaço que gere aconchego para essa recepção, para recepcionar essa família. Enfim, você tem que pensar no atendimento, quando a gente fala em marketing, e você tem que pensar, então, nas expectativas. Quais são as expectativas que o meu cliente, paciente, terá ao vir até a minha clínica? Se aprofundando um pouco, quais são as expectativas que esse paciente terá ao passar em consulta comigo? Eu vou falar para vocês algo pessoal, assim, eu sempre tive medo de dentista. É algo que sempre me deixou em pânico. Então, pegando um exemplo como o meu, qual que é a expectativa de um paciente assim, medroso? É uma expectativa de chegar até uma clínica, ser bem recebida e depois ter uma tranquilidade ao passar na consulta. Ou seja, aquele dentista que tem, né, por si próprio, a fazer uma boa comunicação com o paciente no sentido de tranquilizá-lo, de explicar como que vai ser todo o processo de operação. Tudo isso é o aconchego, o acolhimento, faz parte desse atendimento, dessas expectativas, do relacionamento com o público. Tudo bem até aí? Querem fazer alguma pergunta já? Não temos perguntas por enquanto, não. Perfeito. Então, agora vamos entender um pouco como atrair o meu público, né? Dentro do marketing, então, a gente já deu uma pincelada no marketing offline, na parte de comunicação. Logicamente, também, que a gente tem as estratégias que hoje não são só offline, são integradas, estratégias integradas, do offline com online. Então, você hoje, por exemplo, pode perceber que toda televisão está na internet, que toda rádio está na internet. Hoje, muitas pessoas já não assistem televisão pela televisão, assistem televisão pelo YouTube, né? Porque todos os canais estão lá integrados. Então, hoje, tudo faz parte dessa integração. O meio de comunicação que não estiver integrado com o online está fora do mercado. Então, todas as estratégias do offline possivelmente têm que estar no online. Até mesmo quando você pega um outdoor, que é uma estratégia puramente offline, ele precisa criar alguma alternativa também para estar no on, também para atender a demanda do on do cliente dele. Agora, passando para o lado digital, o primeiro ponto que eu trago para a nossa reflexão são os sites. Aqui eu trouxe o exemplo de uma clínica, aleatoriamente, tá? Eu joguei no Google e busquei clínica odontológica e veio um monte de clínica. Então, muitas pessoas me questionam o seguinte: por que eu preciso ter um site se o meu negócio é pequeno? O que eu respondo? Justamente porque o seu negócio é pequeno. Você precisa de um site. Hoje em dia, o site é como se fosse a fachada da sua clínica no ambiente digital. Tudo que as pessoas fazem, elas vão buscar antes a referência no digital. Se eu quero encontrar uma clínica especializada numa determinada área, eu vou buscar referências no digital. E aí você tem 2 pontos do digital. Você tem um ambiente Google, buscador,
ou outros buscadores, mas a nossa referência é o Google. E você tem um ambiente de redes sociais. E aí a gente navega por vários aplicativos de redes sociais. Facebook, Instagram, LinkedIn, e os outros aplicativos mais novos. Enfim, o mundo é intenso dentro do digital. Então, voltando para o site, por que é importante eu ter um site? Além do site ser a sua vitrine no mundo digital, o site ele é o responsável pela atração da maioria das conversões de leads. Se a gente tem uma campanha avançada, por exemplo, dentro do marketing digital, se você trabalha com uma técnica avançada, que é o inbound, que eu vou explicar um pouco melhor o que é, você precisa de um site para finalizar esse lead. E por quê? Eu digo assim, você precisa de tudo. Você precisa estar nas redes sociais e você precisa ter um site robusto, ter um blog em conjunto. E por que blog? Porque no blog você vai gerar artigo, vai gerar conteúdo, vai educar o seu público, vai gerar relacionamento através daquilo que a gente chama de marketing de conteúdo. Então, por isso até que eu coloquei aí no slide, site e blog. É extremamente relevante aquele site que consegue trazer um conteúdo para o paciente. Por quê? Nós, quando temos um problema, vamos geralmente no Google buscar a solução desse problema, para entendermos o que estamos passando e qual o caminho que temos que percorrer para solucionar esse problema. O que nós chamamos no marketing digital de dor. Né? Qual é a dor do seu paciente? Qual é a dor do seu cliente? Usamos muito isso. Dor do seu paciente. O que ele tem? O que ele vai buscar? Ele vai no Google e vai também nas redes sociais. Porém, eu gosto de fazer uma comparação do seguinte, o site, ele é a sua sala de reunião, ele é a sua vitrine. As redes sociais é um shopping. Então, quando você vai decidir o que você vai comprar, geralmente você passeia por todos os lugares. Você passa em frente à vitrine e você também passeia pelo shopping. Mas eu gosto de usar o seguinte exemplo. Para onde você, meu cliente, vai levar o seu paciente para fazer um fechamento de negócio? Você vai levar o seu paciente para o shopping ou você vai levar o paciente para dentro da sua clínica? Ok? Então, as duas frentes são de extrema importância e elas são de extrema importância utilizadas em conjunto. Passando um pouquinho adiante, eu trago aqui para vocês uma pequena brincadeira. Eu coloquei ali clínicas odontológicas e ao lado eu coloquei implantes. Para vocês notarem que é extremamente buscado no Google as palavras-chave do seu negócio. Então, o que é isso? Nós temos duas formas de busca dentro do Google. A forma paga, que são esses anúncios que vocês estão vendo, e a forma orgânica. Como eu printei a tela, ela traz aí só o print das primeiras 3 clínicas que aparecem no anúncio quando você busca pela palavra clínica odontológica. Ou a mesma coisa quando você busca pela palavra implante. Para vocês verem, em ambos os casos, nós temos anunciantes. Quando você tem anunciantes, significa que o mercado já é um mercado concorrido. Ou seja, os empresários dentistas já entenderam que é preciso anunciar para disputar espaço dentro do Google. Significa que os seus pacientes estão, sim, aí dentro dessa plataforma buscando o conteúdo, ok? Abaixo dos anúncios, nós temos outras clínicas que não estamos conseguindo ver agora, pelo motivo que eu já expliquei. Porém, nós temos outras clínicas que vêm na busca orgânica e não na busca paga. E o que significa isso? Na busca orgânica, o site dessas empresas é tão relevante de conteúdo, ele traz tanta informação que os buscadores, as aranhas do Google, conseguem rastrear esses sites e trazê-lo na primeira página de busca do Google, sem que essas empresas paguem para o Google. Aí está a extrema importância e relevância de você gerar conteúdo para seu paciente. Por quê? O Google entende que você é uma clínica de
que você entende e leva isso, você só consegue atingir esse objetivo quando você gera conteúdo de relacionamento com o cliente, tá? Porque todo mundo que está no ambiente digital, no início, eles não estão lá para comprar algo. Eu não vou entrar especificamente para comprar. Eu vou entrar inicialmente para pesquisar. Depois que eu pesquisar, que eu entender qual empresa é a mais relevante, aí sim, qual clínica é a mais relevante, aí sim eu vou fazer a opção pela minha contratação. Enquanto eu não entender a relevância dessa clínica, eu não contrato. E como que você vai ser relevante? Gerando conteúdo para o seu paciente, trazendo informação. Eu espero estar sendo clara, gente. Pode falar. Assim, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Então, não adianta nada eu ter somente um site, quer dizer, adianta bastante, mas se eu tiver um site para minha clínica, para o meu consultório odontológico, e eu não gerar conteúdo dentro desse site, ele não vai aparecer ali naquela primeira página. Ele vai aparecer, mas ele vai aparecer lá para baixo. É isso? Quanto mais engajamento eu tenho, quanto mais conteúdo eu tenho, é que eu vou aparecendo mais acima nessa primeira página? Basicamente, vou responder melhor. Vamos lá, vamos raciocinar. Você tem uma clínica e a sua clínica chama? É o meu consultório. Consultório Sim. Gleice Oliveira Silva. Legal. E qual que é o endereço do seu site? Eu não tenho site, então olha lá, já tô errada. Não é errada, né? Assim, ninguém tá errado. Já tô fazendo mal marketing, já sei. Então, vamos lá. Vamos pegar um outro exemplo. Eu tenho um site e elaborei um site, ele tá lá lindo, bonitinho na internet, só que eu não gero conteúdo. Como que eu faço para aparecer na primeira página? Você pode fazer o anúncio, igual essas empresas estão aí, ó. Tá vendo? Quando você faz o anúncio, você paga para o Google para que ele te coloque na primeira página quando as pessoas forem buscar por palavras-chave do seu negócio. Então, quais são as palavras-chave do seu negócio? Clínica odontológica, consultório odontológico, implante... Especialidades, assim, né? Suas especialidades, assim por diante. Para que você seja buscada pelo Google na primeira página, nessa situação que você está me passando, você precisa anunciar. Então, esse é um caminho para você aparecer sem gerar conteúdo, tá bom? Sim. Aí, existe uma outra etapa desse processo. Qual é essa outra etapa? Quando você gera conteúdo para seu paciente, explica lá, dentro das suas especialidades, quais são as dores que seus clientes têm, seus pacientes têm. Você pega essas dores e escreve um artigo em cima disso, para ele entender qual que é a diferença de um profissional gabaritado e um profissional que não tem especialidade nessa área. Para que ele faça uma escolha assertiva. Então, você começa a gerar conteúdo uma vez por semana e vai recheando esse blog que está atrelado ao seu site. O Google, ele começa a entender que a sua empresa, a sua clínica ou consultório, a maneira como você quiser chamar, tem relevância para ele. Por quê? Por que tem relevância? Porque você gera conteúdo. Você não é simplesmente uma vitrine na internet. Você está gerando conteúdo para bonificar as pessoas que navegam na internet com esse conteúdo. E aí, com um intenso trabalho que a gente chama de SEO, que é uma busca orgânica, o seu site começa a aparecer na primeira página também. Entendi. Obrigada, Flávia. Imagina. Certinho. Legal. Então, continuando aqui, então, são pequenos, simples motivos para que a sua empresa tenha site. Primeiro, para que você seja encontrada no Google, como eu já falei. Segundo, para você ganhar autoridade no mercado. E isso funciona também não só para o site, mas para as redes sociais. Terceiro, para você expandir o seu negócio, se relacionar com sua audiência e possivelmente vender. Mas como que eu faço para expandir o meu negócio? Bom, no início da nossa conversa, eu falei para vocês sobre inbound. Inbound é uma estratégia de marketing digital, uma das mais avançadas que se tem hoje em dia, que é você gerar conteúdo
colocar esse conteúdo, disponibilizar esse conteúdo na internet e falar assim para o seu paciente: querido paciente, se você tem interesse neste e-book sobre implante, deixe seus dados e baixe aqui agora. Construir um belo e-book para você. E essa é a técnica do inbound. Você troca conteúdo por lead, pelo que nós chamamos de lead. O lead é um possível interessado pelo seu negócio. Legal? Se eu não estiver sendo clara, por favor, podem ficar à vontade e me perguntar, tá bom? Isso te dá a possibilidade de expandir o seu negócio e se relacionar com sua audiência. E tudo isso você finaliza dentro do seu site. Vocês já viram aquelas páginas que a gente tem que preencher os nossos dados? E daí a gente ganha um e-book, ou ganha um diagnóstico, ou ganha algum presente específico? Sim. Então, isso se chama landing page. E essa landing page é hospedada dentro do site. Então, sempre o processo, a finalização do processo, ela vai parar no site. Bom, continuando, redes sociais. Eu já falei de site, já falei de comunicação convencional, já falei de site, já falei de blog, e a gente vai agora para as redes sociais. As redes sociais que é o que está gerando mais ultimamente, no momento, né? É o que eu tenho visto bastante. Estou errada, Flávia? Não. As redes sociais geram um tráfego muito intenso, principalmente com as lives ultimamente, né? Exatamente. A pandemia deu um boom nas redes sociais, né? Provocou um boom para as redes sociais. Falando um pouquinho de redes sociais, existem muitos dentistas que se preocupam com o número de curtidas, não só dentistas, empresários, que se preocupam com o número de curtidas ou com o engajamento. E aí eu trouxe aqui uma brincadeira: curtidas não pagam contas, engajamento sim, mas também é uma mentira. Nem curtida paga conta, nem engajamento paga conta, tá, gente? E por quê? Porque curtidas são só números de pessoas que te seguem, não significa que são as personas ideais para comprar o serviço que você vende. Engajamento é um sinal social de que está tudo bem com o conteúdo que você está levando para o seu público, mas também engajamento não paga conta. E o que paga conta, efetivamente, é a venda, né? A conversão desse lead. A gente vai falar um pouquinho mais até a finalização dessa parte de redes sociais. Então, seguindo adiante, nós já nos relacionamos em sociedade há muitos anos, desde que nos conhecemos por gente. A diferença é que agora nós nos relacionamos através de plataformas nas redes sociais, plataformas de redes sociais. Então, aqui no meu layout, eu trago algumas plataformas que nós nos relacionamos. Inclusive, aqui o símbolo do Instagram está bem antigo ali. Bom, e quando a gente se relaciona nas redes sociais, o que será que a gente quer fazer? Dentro das redes sociais, será que a gente já sai querendo comprar doidado? Não, né? Nós saímos querendo nos relacionar, querendo criar relacionamentos com outras pessoas ou com grupos de interesses. Quem gosta de esporte, quem gosta de política, quem gosta de religião, vai procurar se relacionar com esses grupos e consumir o quê? O que nós consumimos? Nós consumimos conteúdo, não é verdade? Nós consumimos conteúdo através de imagens, de fotos, de vídeos. Enfim, nós consumimos vários conteúdos em vários formatos. Então, a gente precisa entender que as redes sociais, elas foram feitas para pessoas e não para empresas. Para consultórios também não, para clínicas também não. Mas o que aconteceu ao longo desse trajeto? As empresas, consultórios, clínicas se apropriaram das redes sociais e falaram assim: opa, esse é um canal gratuito que eu vou me comunicar agora com o meu paciente. Só que um ponto muito importante é que é necessário entender quem é a sua persona, quem é o seu público ideal. E quando a gente fala de público-alvo, a gente fala de um público grande que a gente pode vir a atender. Então, a faixa etária, o sexo, classe social. Só que quando a gente fala de persona, é como se colocasse esse público-alvo numa peneira
chacoalhasse e saísse somente um grãozinho de areia. Esse grãozinho de areia que fica ideal. E você tem uma persona para cada serviço em específico. E você precisa se relacionar de uma maneira específica com cada uma dessa persona. Então, voltando lá no início, não é aquilo que você quer consumir como comunicação, como conteúdo. É aquilo que a sua persona precisa ouvir. O que ela precisa ouvir de você? Qual que é a dor que ela tem e como que você vai se relacionar com ela abordando essa dor que ela tem. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de propagandas feitas por consultórios odontológicos. As formas de abordagem. Então, aqui a gente pode ver que, por exemplo, essa chamada que está no meio aqui, sua idade não precisa chegar antes da hora. O que a clínica está vendendo, né? Ela não está vendendo o produto, ela está vendendo um valor agregado. Ela está se relacionando com uma mulher, possivelmente de 45 anos para cima, que não quer deixar transparecer a idade, o que ela pode fazer para isso? Ou seja, está ali, tocando na ferida, tocando na dor, né? A gente tem outras possibilidades de você fazer a comunicação. Aqui é o exemplo de uma comunicação atraída através de um artista, como o Bruno Gagliasso e a sua esposa. Então, você vende um produto através da imagem de uma persona. Aqui a gente tem duas personas, a feminina e o masculino. É uma estratégia muito interessante. Mais uma vez, aqui, é sorriso perfeito que você quer? Então, olha a abordagem. Como que é a abordagem? A abordagem é sempre visando a dor, é sempre visando aquele valor relacionado. O que mais? Precisa usar aparelho, mas não quer fios e brackets dos dentes? Enfim, tá tocando aonde? Qual que é a dor? A beleza, né? Então, isso é uma comunicação eficiente, ok? Aqui eu trouxe mais um exemplo dentro do Google para mostrar diversas plataformas também, né? Facebook, Instagram, Google, YouTube, LinkedIn. Então, o que eu digo para vocês? É necessário explorar todas as plataformas do marketing digital. E vamos falar um pouquinho de persona. Deixa eu só fazer uma perguntinha para você aqui que veio. Como que pode fazer a divulgação, então, dessa rede social para as pessoas encontrarem? Como assim? Não entendi a pergunta. A pergunta é como que ela pode fazer a divulgação do site ou da rede social para que as pessoas possam encontrar. Do site, você falou do anúncio. Do anúncio, né? E nas redes sociais, tem alguma forma de impulsionar isso? Para as pessoas saberem? Sim, as redes sociais também vocês encontram uma ferramenta chamada gerenciador de anúncios, no qual vocês podem criar um anúncio lá dentro, certo? E lá, inclusive, que nós caracterizamos essa persona na hora que você constrói um anúncio para anunciar no Facebook, no Instagram. O LinkedIn tem o gerenciador de anúncios próprio dele, onde você faz o anúncio. O YouTube você faz pelo Google. Você pode, por exemplo, fazer uma ação dentro do Google que se chama Google Display. É uma ferramenta do Google que você vai fazer um anúncio e aparecer na propaganda de outros negócios que têm relação com o seu. Então, quem não entrou hoje no YouTube e antes de assistir o vídeo que quis, vem lá uma propaganda, não tem essa propaganda? Essa propaganda inicial, você cria esse anúncio, através também da plataforma do Google. Bom, e também tem uma plataforma do YouTube que também dá para fazer. Então,
existe a possibilidade de vocês fazerem anúncio em todos os canais, principalmente quando você está iniciando, é muito importante anunciar. E qual o valor para anunciar? Você pode começar com valores pequenos e fazendo experiências. Isso é muito importante. Dentro do marketing digital, tem muita coisa que é teste. Por quê? Você precisa testar se a melhor conversão de leads que você vai ter é dentro do Face ou dentro do Insta. Né? Você precisa testar se a conversão vai ser um carrossel, se vai ser um vídeo, se vai ser um post fixo. Enfim, tem diversos formatos, uma infinidade de formatos e possibilidades que você tem para testar. Ok? Certinho, obrigada, Flávia. Bom, então falando aqui novamente da persona, a gente tem que pensar em como se relacionar com essa persona. O que ela sente, o que ela quer ouvir, né? O que ela está buscando na internet, o que ela quer escutar na internet para solucionar a dor dela. Qual que é a dor dela neste momento? Então, a gente chega num nível de compreensão dessa persona que nós chamamos de jornada do cliente. E nessa jornada do cliente, ou a jornada do paciente, é importante que você saiba o que o seu paciente, qual que é o comportamento dele no dia inteiro, desde a hora que ele acorda, ele toma café, ele vai para o trabalho, ele sai, vai almoçar, ele volta, toma café, ele senta, ele levanta, ele toma o café da tarde, ele volta para o trabalho, pega o carro para ir embora, vai embora, descansa, ou ele vai para a aula, enfim. Você tem que entender a jornada dessa persona. Então, para cada serviço, você tem uma persona e tem uma jornada. Por que entender essa jornada? Porque você precisa entender até o horário mais adequado para colocar sua propaganda para essa persona. Qual que é o horário mais indicado? Então, dentro das redes sociais, dentro das suas redes sociais, quando elas estiverem criadas em funcionamento, você tem uma métrica que a própria rede te traz, te falando os horários que você tem mais pico de audiência, ou seja, que você é mais visto. Então, dentro do marketing digital, se trabalha muito com números, você tem que procurar essa informação. Essas redes, ela traz isso, ok? Por fim, quase finalizando já, a gente tem o que nós chamamos de jornada, os passos da persona dentro do funil de vendas. Eu vou ainda falar um pouquinho mais depois, mas só para exemplificar, quais são os passos, né, que a sua empresa tem que seguir, tem que ganhar, tem que conquistar. Primeiro é o brand awareness, que é o reconhecimento de marca. O que é isso? É saber que as pessoas reconhecem a sua marca, já viram a sua marca diversas vezes. Então, quando você é novo nas redes sociais, você precisa aumentar o tráfego da sua página para ganhar esse reconhecimento de marca. Então, os primeiros anúncios é indicado que você gere tráfego para a página, para você ser conhecido. Depois, você passa para uma etapa de consciência. Essa consciência e consideração que o lead tem que ter pela sua empresa é quando ele passa a te seguir no canal do YouTube, por exemplo, porque até então, o básico, digamos assim, é o Facebook e o Instagram. A sua clínica está lá nos dois, navegando nos dois. Depois, você acha interessante criar um LinkedIn, você passa a ter um LinkedIn, criar um YouTube, só que você tem que ter seguidores para todos esses canais. E aí, gerando conteúdo, atraindo esse público, com a geração de conteúdo, você começa a ter seguidores. Então, você já passou para um outro estágio. Esses são os passos que a persona vai percorrendo ao longo da trajetória no funil. Depois disso, ela passa a ser um comprador do seu serviço ou do seu produto. E depois que ela compra, vem a fase da experiência. Na fase da experiência, nós temos a experiência própria, que foi como que ela teve essa experiência com a sua empresa. Aí entra todos aqueles detalhes de comunicação que nós falamos no início, até mesmo o ambiente da sua clínica, o que você faz para proporcionar a experiência, para que a experiência do seu usuário seja a melhor possível, do seu paciente seja a melhor possível. Porque se ele tiver uma experiência própria excelente, ele vai gerar para você uma experiência compartilhada.
que é o quê? É quando ele vem falando bem do seu negócio dentro das redes sociais. Dentro porque ele pode fazer um comentário no blog, de um vídeo seu, tá? Bom, dentro das redes sociais, você inicia um trabalho criando autoridade. Você precisa aparecer para o seu público, dizer que você existe, levar informação de conteúdo para esse paciente, mostrar para ele, se relacionar com ele, mostrar que você está ali não só para vender, mas você está ali para levar informação. Quando o paciente tem essa visão, quando os usuários da internet têm essa visão, você começa a conquistar todos esses pontos que nós falamos aqui agora. E aí, você pode chegar num nível digital que é o nível de inbound, que é quando você começa a gerar conteúdos tão relevantes, que a gente pode chamar de e-books, como eu citei já anteriormente. Você pode começar a proporcionar webinários, por exemplo, e aí você vai criando ações de conversão dos leads. E aí você já está inserido, então, na estratégia de inbound. E, posteriormente a isso, você pode entrar numa estratégia que chamamos de automação de marketing. A estratégia de inbound, ela visa a conversão desse lead através de uma bonificação. É aquilo que eu já falei, você ganha o contato de um possível paciente através de quando você gera uma informação de extrema relevância para ele e faz uma troca como? Quer baixar esse e-book? Deixe seus dados. Quer participar desse webinário? Deixe seus dados. Quer ganhar um diagnóstico? Deixe seus dados. Quando a pessoa deixa os dados, ela deixa os dados numa landing page. Essa landing page é aquele formulário de conversão que eu expliquei para vocês. Aí a gente você pode parar por aí e tratar esse paciente, esse lead, de uma maneira manual, ou você pode ainda ir mais adiante e passar para a etapa de automação de marketing, que é o quê? Quando você tem um software agregado ao trabalho de marketing digital, e esse software, esse lead, automaticamente ele pode ser tratado isoladamente, ou seja, alguém entrar em contato, vender uma oportunidade de serviço, e automaticamente ele cai para o CRM do software de automação de marketing. Esse CRM, ele vai fazer o quê? Vai nutrir esse lead. Sabe quando você deixa seus dados e você começa a receber um e-mail por semana, ou um e-mail a cada 15 dias com mais conteúdo para você? Você está passando por um processo de nutrição de lead. Eu já namorei empresas na internet que eu demorei 2 anos, 3 anos para comprar o negócio deles, para depois comprar. Até então, eu passei por todas essas etapas como usuário. Deixei meus dados lá, virei um lead e comecei a ser nutrido de informação por esse lead. Esse processo de automação de marketing vai transformar seu marketing digital numa máquina de vendas. Bom, gente, perguntas. Eu encerro por aqui meu conteúdo, porque eu acho que eu já trouxe bastante conteúdo para vocês. Gostaria de uma opinião, gostaria de saber como é que foi, se eu estou falando aqui um monte de coisa e vocês não estão entendendo, para que eu possa esclarecer. E aí, pessoal, temos perguntas? Flávia, o legal é que muitas das coisas que você falou não é só para odonto, né? Na verdade, serve para todas as áreas. Sem dúvida. Então, isso realmente é muito importante. E hoje em dia a gente vê realmente bastante conteúdo nas redes sociais, né? Principalmente agora, nessa época de pandemia, a gente viu que isso aumentou bastante, eu verifiquei isso. Mas, às vezes, o conteúdo que é gerado não gera tanto engajamento, né? Sim, exatamente. E aí você quando não gera muito engajamento, lembra que eu falei lá do sinal social lá atrás? Quando não gera muito engajamento, a gente precisa entender por que esse conteúdo não está atraindo o interesse das pessoas. Quando gera um engajamento, significa que isso é um sinal social, que significa que o seu conteúdo está sendo atrativo, está sendo legal, as pessoas estão interessadas. Quando não gera engajamento, significa que as pessoas não estão interessadas naquele assunto.
Então, independente de ser uma clínica ou ser uma empresa, como você está mencionando, é necessário que você faça um ajuste desse assunto. Por isso a importância de entender bem a persona, quais que são as dores dessa persona, o que ela precisa ouvir, o que ela quer ouvir. E aí você vai conseguir melhorar o engajamento. E o público que você quer atingir, né? Se você quer um público, mas depende da idade, se você quer atingir adolescentes, você vai tratar de alguma forma. Tem essa diferença também, né? Exatamente. Isso aí é extremamente importante. Então tá ótimo, Flávia. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer para Flávia? Eu adorei, dicas valiosas para mim, é muito importante. Eu acho que é o que a gente precisa hoje em dia mesmo para a gente ter esse engajamento todo, né? A gente precisa ser visto também. Os dentistas trabalhavam durante muito tempo com indicação, né, de boca a boca, mas é o que você falou. Hoje em dia não adianta só indicar alguém, não adianta eu, Gleice, estou indicando Flávia. Para quem eu indiquei, a pessoa já vai lá na internet, ela já procura, ela já coloca o seu nome, ela quer saber o que você fez, o que você faz, os procedimentos, se tem avaliações, se alguém já te avaliou bem, né? Então, não adianta ter só aquele contato boca a boca. É claro que o boca a boca ajuda muito, né? Sim, mas você precisa estar na internet, sim, porque você precisa ser visto, né? De alguma forma. Isso aí. É muito importante ter essa consciência e começar desde ontem. Já vai começando a criar, quem não tem ainda, já criar a sua rede social apropriada para o trabalho, né? E até para os alunos, né? Sim, exatamente. É como até esse QR Code que eu deixei aí, ele é um QR Code que vai levar para o meu LinkedIn. Lá no meu LinkedIn eu tenho diversas dicas, né, de marketing. Pode começar a me seguir pelo LinkedIn. Depois também, se quiserem, eu posso passar um link do Telegram, onde eu mando várias dicas também de marketing. E, assim, o primeiro ponto para quem já está seguindo, todo mundo aí tem carreira solo, né? Independente se vai montar a clínica ou não, o consultório ou não, já tem a carreira solo própria. Então, aí, a primeira dica, ter um LinkedIn interessante, como profissional, todas as suas especializações lá, todos os trabalhos que possam ser relevantes, artigos que possam ser relevantes, já começar a se preocupar com o LinkedIn como profissional. Isso é muito importante. E depois ir expandindo essa situação para os outros canais, quando vier a ser um objetivo de empresa, né? Ou seja, um objetivo de consultório ou clínica, já partir para os outros canais. Mas como dentista, eu já oriento a ir para o LinkedIn. Tá certo. Flávia, muito obrigada pela sua presença aqui. Você deu realmente dicas muito valiosas, muito importantes, eu acho que principalmente para quem está entrando agora, né? Quem está começando, e quem também já começou e quer se aperfeiçoar, melhorar, ficar mais visto, mais reconhecido. Agradeço muito. Eu e a Faculdade de Anhanguera agradecemos a sua presença aqui, a sua aula é excelente. Pessoal, aí tá o QR Code da Flávia. Vocês podem. Esse é para o LinkedIn, né, Flávia? Isso, esse é para o meu LinkedIn pessoal. Aí a Flávia, depois, quem quiser do Telegram, a Flávia pode deixar nos comentários depois, Flávia? Posso sim. Então tá ótimo. Pessoal, deixei um link acima que tem o certificado dos cursos, depois vocês acessem, esses links estão nos comentários, e aí vocês podem ter acesso a esses certificados, tá bom? Mais uma vez agradeço vocês, sábado à noite, obrigada, Flávia, e tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer estar aqui, tá bom? Um abraço para todos. Obrigada, boa noite.